Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu tava sumido, mas como vocês sabem, eu trabalho lá no R7, no Desimpedidos, no canal GOAT, tudo correndo, a Copa do Mundo tá chegando e a gente tem que se preparar, obviamente, não só aqui no canal, na página da J-League Insider, mas também nos conteúdos que a gente vai produzir para outras plataformas também. Então, peço desculpas pela ausência aqui também no canal, mas em breve a gente vai voltar com vídeos não diários, mas pelo menos semanais aí analisando a nossa J-League. E outros campeonatos também aqui do Extremo Oriente, já que vai começar o período de transferências e até sobre isso que nós vamos debater no vídeo de hoje, o final da Centennial Vision e algumas equipes que, na minha opinião, precisam de alguns reforços. Claro, algumas terão o seu vídeo específico. Eu, daqui a pouco, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo específico do Yokohama Marinos, que aí a gente vai soltando ao longo da semana. Mas eu queria fazer um panorama geral de como foi esse final da Centennial Vision e o que a gente pode esperar de algumas equipes para J1 lá em agosto. Vamos começar pedindo, obviamente, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar também o seu comentário, tá? Manda para os amigos, eu sei que muita gente está começando a se interessar cada vez mais pela J-League, fico muito feliz pelo apoio de vocês, não só aqui, mas também nas transmissões lá do canal GOAT, tá? Então é sempre um prazer tê-los por aqui. Vamos começar falando da final da Centennial Vision, né? Que foi ali entre Vissel Kobe e Kashima Antlers. O Vissel Kobe acabou vencendo no agregado de 5-2, 5-0 a primeira partida, um massacre do Vissel Kobe, e 2-0 para o Kashima Antlers na partida de volta, né? Acho que tudo que a gente precisava analisar dessa partida foi analisado lá no GOAT, né? Vocês que acompanharam a transmissão tiveram uma ideia não só do que eu, mas também do que o Henrique Veiga, da Central do Arabão, que estava comentando comigo as duas partidas, do que a gente pensa, do que a gente espera para essa... o que a gente achou dessa partida, né? Dessas duas partidas. Mas eu queria falar principalmente de reforços, né? O tema do vídeo é a próxima janela de transferências. E eu acho que a gente conseguiu fazer a gente conseguiu identificar nas duas equipes que falta um armador, né? Na J-League, eu acho que, não só na J-League, mas eu acho que no mundo hoje, o mundo do futebol está produzindo poucos armadores, né? Aquele jogador... vou dar um exemplo para vocês como o Ganso, né? O Ganso é um armador, um cara que tem uma visão de jogo privilegiada, um cara que consegue encontrar os espaços onde quase ninguém encontraria. Eu senti que o Kashima durante muito tempo dependeu muito do Araki no primeiro jogo e acabou sendo engolido pelo meio campo do Vissel Kobe, né? Principalmente pelo Ideguchi. E depois, quando começou a jogar pelos lados, começou a ter um crescimento ainda maior. Dependeu muito do Shibasaki, e quando o Shibasaki tinha pouco espaço, a criatividade do Kashima basicamente caía. Não à toa que o Kashima já vai para o mercado de olho no Matheus Bueno, volante do Shimizu S-Pulse, que tem uma característica ali similar, mas também com um quê de volante, de destruição, né? Tanto que ele era esse jogador no Shimizu. Se chegar no Kashima, é uma contratação muito interessante, mas eu sinto que os Antlers eles precisam de um jogador desse nível. Esse vídeo não é para indicar jogadores, tá? Se eu fosse indicar, eu acho que eu acabaria ficando preso em, tipo, Paulo Henrique Ganso, sabe? Porque é um jogador como o Ganso que eu acho que o Kashima precisaria. Um cara que consegue quebrar linhas com um passe, não necessariamente na velocidade. Porque na velocidade o Kashima tem esses jogadores. Tem o Elber, tem o Matsumura, tem o próprio Chavrit. Mas o jogador que consegue quebrar as linhas, o jogador que consegue... vamos lá, o jogador que consegue quebrar essa linha de passe do seu adversário, o Kashima não tem. E durante muito tempo, o Kashima, principalmente no primeiro jogo, ficou sobrecarregado, principalmente no meio de campo, porque não tinha um jogador capaz de quebrar essa linha defensiva do Vissel Kobe. Porque o Vissel Kobe antecipa suas linhas e se você reassistir o primeiro jogo, eu falo isso, sempre que o Kashima Antlers sofre com uma linha alta,
quase que o Kashima Antlers é anulado, né? Porque não tem um jogador capaz de colocar o Léo em velocidade, o Yuma em velocidade, quebrar essas linhas. O jogador que tem essa capacidade é o Shibasaki. Só que quando você tira o Shibasaki do jogo, o Tinen não tem essa característica. O Misao não tem essa característica. Nem o Araki tem essa característica. Então, se você tira o Shibasaki do jogo do Kashima e faz a linha alta, você praticamente matou o Kashima Antlers, né? E eu acho que a equipe precisa de um jogador desse sentido. O Vissel Kobe também. O Daijo Sasaki geralmente é quem faria essa função. Acabou ficando de fora por uma lesão dessa final da Centennial Vision. Mas acho que o Vissel Kobe poderia ficar de olho em algum outro jogador nesse sentido. E até olhando para o elenco do Vissel Kobe, é possível que esse jogador possa vir, inclusive, de dentro da própria J-League, né? Eu acho que o Vissel Kobe foi muito bem nos últimos anos em identificar talentos não só brasileiros, mas também de dentro do próprio Japão. Acho que um grande destaque que eu preciso fazer é o Ren Komatsu, que foi, durante algum tempo, até a metade do ano passado, ele foi artilheiro da segunda divisão pelo Bloblitz Akita, e depois ele acaba chegando no Vissel Kobe, tem uma dificuldade, é verdade, no começo de passagem, mas esse ano o Komatsu ele conseguiu substituir o Osako de uma forma muito positiva, né? Inclusive marcando, se eu não estou enganado, 8 gols na Centennial Vision. Inclusive foi importante também na Liga dos Campeões, mesmo que o Vissel Kobe não tenha conseguido o objetivo de chegar à grande decisão, né? Perdeu pro Awali na final, na semifinal, perdão. Mas eu acho que o Vissel Kobe tem sido muito inteligente nessa captação de talentos, principalmente da segunda divisão japonesa, né? E eu acho que o Vissel Kobe tá bem servido, né? Não vou dizer que o elenco tá bem montado, porque o elenco é muito grande. São 44 jogadores que foram inscritos na Centennial Vision, e nem todos eles foram utilizados. Alguns jogadores eu acho que foram até inúteis, como por exemplo o Takashi Inui. Não sei porque o Inui foi contratado pelo Vissel Kobe, não enxerguei uma utilização para ele nesse elenco, fora todos os outros. É claro que um elenco numeroso ele ajuda você a ter peças, né? Então, se você for olhar para o que foi o segundo jogo, o Vissel Kobe já tinha perdido o Yamakawa, já tinha perdido o Tuller e perde o Caetano. E sobra para o Kaito Yamada, zagueiro de 19 anos, né? Então, é óbvio que você ter um elenco grande favorece você nessas horas, mas nem todos esses jogadores vão poder ser utilizados, né? O próprio Kotaro Uchino, que chegou emprestado do Brøndby da Dinamarca, eu acho que ele foi utilizado em 2 partidas, no máximo. Porque Osako, Muto e Komatsu, né? Não tem muito o que falar. Você não vai tirar o Osako, porque ele pode te entregar 3 gols numa final contra o Kashima Antlers. Você não vai tirar o Komatsu, porque é um jogador parecido com o Osako. E aí vai sobrar pro Tino. O Tino vai ser esse terceiro centroavante, só que você vai precisar de uma lesão do Osako e de uma lesão do Komatsu para que o Tino tenha esse espaço como titular. Então o Vissel Kobe tem um elenco muito numeroso, vai precisar se desfazer de peças, né? Eu acho que assim, pra gente resumir a situação do Vissel Kobe, e até antes de passar para a situação do Michael Skibbe, que é um pouco preocupante, eu acho que o Vissel Kobe ele precisa primeiro focar em reduzir o tamanho do seu elenco, entender que nem todos esses jogadores vão ser utilizados, então se desfaz de alguns jogadores, vende, empresta, monta um elenco com 30 a 35 nomes, e aí a gente já começa a trabalhar num novo esquema, né? Eu acho que o Vissel Kobe precisaria se desfazer de pelo menos uns 14 nomes, né? Tentar chegar ali a 30 e busca alguns reforços pontuais. Por exemplo, no gol, eu acho que o Vissel Kobe está muito bem servido.
tem o Daya Maekawa e tem o Gonda. O Gonda fechou o gol na final, né? O Gonda não teve culpa em nenhum dos 2 gols do Kashima no jogo da volta, e no jogo de ida e no jogo da volta impediu que o Kashima Antlers diminuísse ainda mais a desvantagem, né? A desvantagem de 5 gols. Então o Gonda, como eu falei na transmissão do GOAT, ele pra mim foi o MVP da final. Na linha de zaga, acho que também não tem muito que mexer. O Vissel Kobe está muito bem servido na direita com o Hirose, com o Ino e com o Sakai. Na esquerda com o Diego e com o Nagato. No miolo de zaga a gente não precisa nem falar. O Tuller e o Caetano fizeram uma Centennial Vision impecável. O Yamakawa é um dos capitães do elenco. E tem ainda o Enduka, que foi bem quando entrou também, o Bonifácio Enduka. E o Kaito Yamada, de 19 anos. Então acho que 5 zagueiros ali tá de excepcional tamanho. No meio de campo, também acho que não tem muito que precisa ser mexido. O Ogihara, ele tá lesionado, né? Teve que operar o joelho, uma lesão ali de menisco. A gente não sabe como ele vai voltar, mas o Kuwasaki conseguiu fazer essa função também como ninguém. Acabou se lesionando na final, é verdade, mas acho que não é uma lesão grave. Vai acabar voltando para J-League em agosto. Então acho que para posição de primeiro volante não precisaria mexer. Goki e Deguchi foram bem também, né, com o Mitsuta, né, nessa função, e o Hidaka até entrando várias vezes no lugar do Ideguchi e ajudando bastante. Tem o Hamasaki também, moleque jovem que pode ser utilizado, então acho que no setor de meio de campo o Vissel Kobe não precisaria mexer. No ataque, aí a gente começa a falar de alguns problemas que o Vissel Kobe tem, porque o Yoshinori Muto tá com 34 anos e o Osako tá com 36 anos, né? Então os dois já numa idade mais avançada e precisando olhar cada vez mais pro próprio corpo, né? A gente lembra que ano passado tanto o Muto quanto o Osako acabaram precisando passar muito tempo no DM por conta de lesões. Então, muito provavelmente, o Vissel Kobe precisa olhar para essa situação e já buscar nomes que podem fazer essa substituição. Tem o Daijo Sasaki também, que acho que é um bom jogador que pode atuar ali na esquerda. E na reserva a gente tem o Komatsu e tem o Jean Patrick, que são 2 bons jogadores que podem atuar na posição do Sasaki e do Osako, mas eu acho que na ponta direita ainda tá faltando esse tipo de jogador. Claro, o Vissel Kobe também precisa investir em jogadores de outras características. Você não pode ter 2 times iguais, você precisa poder mudar o jogo com mudança de característica dos seus atletas. Então eu, por exemplo, olharia para um jogador mais criativo, né? Um jogador de meio de campo, não talvez um ponta esquerda, e aí você pode fazer essa substituição dos 2 pontas, colocando talvez o Sasaki mais próximo ali do Osako e colocando um meia para armar esses 2, né? Então, no lugar do Muto, por exemplo, caso seja necessário. Então eu acho que essa mudança de característica vinda do banco de reservas não é mal vista. Então eu realmente acho que o Vissel Kobe precisa olhar para o mercado, assim como o Kashima, né? De novo, o time principal do Kashima, excepcional. O banco, 2 ou 3 peças se salvam. Então precisa começar a olhar e precisa começar a dar espaço para os talentos, né? Principalmente o Kashima. Eu gosto do Tagawa, né? Do Kyosuke Tagawa, mas quando não pôde contar com ele, o Toroniki preferiu dar espaço para o Shun Moroka, que até foi bem, mas já está sendo ligado a uma saída para o Avispa Fukuoka, e só. Ou para o Tokuda, para o Romare Tokuda, que não foi bem na final. E o Minato Yoshida? Aí vamos para a linha defensiva. O Taehyung Kim foi convocado. Aí entrou o Sekigawa. Gente, e o Motosuna? Por que o Motosuna não teve 1 minuto em campo na Centennial Vision? Então eu acho que os clubes também já... Isso é um problema da J-League, né? Os clubes precisam olhar para os seus jogadores jovens e começar a dar mais espaço para esses atletas, né? Falar um pouquinho rapidinho só para encerrar o vídeo do Michael Skib. O Michael Skib ainda não está garantido para a próxima temporada, né? Ele, embora tenha sido campeão da Centennial Vision e colocado o Vissel Kobe na próxima Liga dos Campeões, o Michael Skib não está garantido. Ele tem tido algumas desavenças, de acordo com informações lá do Japão. Ele tem tido algumas desavenças com a diretoria do Vissel Kobe, mas assim...
treinador excepcional, treinador excelente. Eu não me desfaria do Michael Skibbe de nenhuma forma, né? E acho que no primeiro jogo, principalmente, ele mostrou todo o seu talento, dando uma aula de futebol para cima do Toro Niki. A gente vai ficar monitorando essa situação do Michael Skibbe, beleza? Bom, por esse vídeo é só, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentário, mandar pros amigos, vocês ajudam demais a J-League Insider a continuar crescendo e agora vamos pra Copa do Mundo, em agosto a J-League volta lá no canal GOAT, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais.